A Real Botics acabou de construir um robô humanoide que reconhece seu rosto, lembra das suas conversas anteriores e lê suas emoções em tempo real. O Panther da Uniex IA já está cozinhando, limpando e cuidando da casa por até 16 horas com uma única carga. O Alex do IHMC foi desenvolvido para zonas de guerra e desastres, operando rapidamente e enfrentando ambientes perigosos antes da chegada dos humanos. Ao mesmo tempo, Princeton criou um robô que se move usando calor em vez de motores. Cientistas construíram neurobots vivos com neurônios reais, e novos músculos artificiais agora permitem que robôs levantem até 100 vezes o próprio peso. A Unitree vai lançar um humanoide de $4.000 no mundo todo. Isso está acontecendo agora, então vamos falar sobre isso. Tudo bem, então uma empresa chamada Realbotics acabou de entregar seu primeiro robô humanoide equipado com um sistema chamado Vinci para a Ericsson. O principal objetivo do Vinci é a percepção visual aliada à memória e rastreamento de comportamento. O diferencial está na maneira como interage com as pessoas. As câmeras ficam nos olhos do robô, então quando ele olha, o contato visual é real. Ele está realmente rastreando seu rosto, seus movimentos e seu comportamento em tempo real. Só isso já faz a interação parecer mais natural. Agora, adicione memória a isso. O robô pode reconhecer usuários que retornam, lembrar conversas passadas e continuar de onde as coisas pararam. Então, em vez de reiniciar toda vez, como a maioria dos assistentes hoje em dia, ele constrói contexto ao longo do tempo. Esse é um tipo de ciclo de interação completamente diferente. Ele também observa sinais emocionais, analisando suas respostas, expressões, engajamento e ajustando seu comportamento. Assim, a interação fica mais fluida e personalizada, não roteirizada. Nos bastidores, ele reconhece objetos, detecta movimento e acompanha o engajamento em tempo real. O foco principal não é só a interação, mas os dados. Vinci foi projetado para capturar dados estruturados sobre cada interação: quem você é, como você se comporta, como você responde emocionalmente, quão engajado você está ao longo do tempo. Esses dados podem ser analisados pelas empresas, tornando-se uma ferramenta para avaliar o engajamento do cliente, ambientes de treinamento e pesquisa clínica. Você transforma a interação entre humanos e robôs em dados mensuráveis, e isso vale para vários robôs. A Realbotics afirma que o Vinci pode ser integrado a todas suas plataformas humanoides, o que permite que esse sistema se expanda rapidamente por vários setores. A Ericsson implementando isso é um grande sinal. Isso não é mais um teste de laboratório, mas uso empresarial, com robôs interagindo com pessoas e gerando dados reais. Agora, ao mesmo tempo, uma empresa chinesa chamada Unix IA lançou um robô humanoide chamado Panther, e eles já estão enviando ele globalmente. Esse foi projetado para uso doméstico real. O Panther tem cerca de 1,60 m de altura, pesa em torno de 80 quilos ou 180 libras e funciona entre 8 e 16 horas, com uma única carga. Só esse alcance de bateria já aproxima ele de algo que você realmente poderia usar no dia a dia. O design é interessante porque não é um humanoide tradicional que anda. Ele tem rodas, com um sistema de direção nas 4 rodas e tração nas 4 rodas. Isso o deixa mais estável e eficiente em ambientes internos, especialmente onde robôs com pernas ainda enfrentam dificuldades. Ele possui 34 graus de liberdade, incluindo algo que eles chamam de primeiros braços biônicos, com 8 graus de liberdade produzidos em massa. Esses braços, junto com garras adaptativas e inteligentes, oferecem alta precisão na manipulação de objetos. E ele não executa tarefas isoladas. Essa é a principal diferença. Panther foi criado para fluxos de trabalho com etapas múltiplas. Então ele pode te acordar, preparar o café da manhã, limpar a cozinha depois, organizar o espaço de convivência e basicamente encadear tudo isso em uma sequência contínua. Isso representa um avanço em comparação aos robôs que só executam comandos isolados. Ele usa vários sistemas para funcionar. Uniflex faz a generalização de tarefas e aprendizado por imitação, permitindo adaptação a cenários diversos. Unitush oferece capacidades visuotáteis, permitindo manipular objetos com mais precisão. E Unicortex é responsável pelo planejamento de longo prazo, permitindo sequências de tarefas em etapas.
Ele também possui câmeras, sensores e sistemas de áudio para navegação, reconhecimento de objetos e interação com pessoas. E os casos de uso vão além das residências. Eles estão mirando hotéis, varejo, serviços de recepção, passeios guiados, cuidados com idosos, até mesmo ambientes industriais como patrulhas de segurança e pesquisa. Ainda existem desafios, é claro. Casas reais são bagunçadas, a iluminação varia sempre, objetos macios são difíceis de manipular e a confiabilidade segue sendo um desafio. A duração da bateria, a segurança, o custo, tudo isso ainda precisa melhorar. Ainda assim, o fato de esses robôs já estarem realizando várias tarefas reais em casas reais é uma mudança bem clara. O mesmo problema surge no IA Video 2. Quando as cenas ficam confusas, dinâmicas ou difíceis de controlar, a maioria dos modelos desmorona. A Higgsfield patrocina o vídeo de hoje e com Seedance 2 mais Claude está criando um fluxo de produção de conteúdo completo em um só sistema. Por si só, Claude é um dos modelos mais fortes para raciocínio, escrita, análise de tendências e estruturação de ideias. O problema é que ele não consegue realmente gerar vídeo. É aí que entra o Seedance 2. No Higgsfield, Claude alimenta o Seedance diretamente, unindo inteligência e produção em um só fluxo de trabalho. Em vez de usar ferramentas separadas para roteiro, ideação, vídeo e áudio, todo o processo acontece em um único fluxo. Claude cuida do raciocínio, narrativa, estrutura, adequação ao público e posicionamento. Seedance 2 cuida da produção, do vídeo cinematográfico, da consistência dos personagens, movimentos complexos e áudio nativo. Essa é a grande mudança. Deixa de parecer duas ferramentas e passa a ser um sistema de produção, sem alternar abas, copiar e colar entre apps ou lidar com a transição estranha entre o modelo inteligente e o que cria conteúdo. Quando esse ciclo funciona, você deixa de pensar em um post por vez e passa a pensar em escala. Em vez de buscar um clipe viral, você cria um sistema para gerar conteúdo contínuo. Teste o Seedance 2 no Higgsfield com o Claude. O link está na descrição. Agora, vamos voltar ao assunto. Enquanto algumas empresas focam em casas e interação, outras avançam para ambientes extremos. Existe um robô humanoide chamado Alex, desenvolvido pelo IHMC nos Estados Unidos, com apoio do Escritório de Pesquisa Naval. Esse foi criado para situações onde os humanos não deveriam ir. Alex é o sucessor de um robô chamado Nadia, que já era conhecido por coisas como jogar ping-pong e praticar boxe. A nova versão foca mais em mobilidade no mundo real, autonomia e velocidade de resposta. Uma das maiores melhorias é a redução de peso. Alex pesa cerca de 85 quilos, incluindo a bateria, enquanto Nadia pesava 100 quilos. Isso pode não parecer muito, mas na robótica, esse tipo de redução tem um grande impacto na agilidade e na eficiência energética. Ele utiliza atuadores personalizados e potentes que diminuem o peso sem perder força, essencial para esse robô. Essa estrutura mais leve deve ajudar Alex a se mover mais rápido, reagir melhor, recuperar o equilíbrio suavemente e lidar com terrenos instáveis com mais confiança. No hardware, ele possui 19 graus de liberdade e articulações rápidas de até 9 radianos por segundo e pulsos com até 300 graus de movimento. Tudo isso dá a ele o tipo de alcance, agilidade e controle que precisa para lidar com tarefas mais exigentes e complexas no mundo real. Ele também pode carregar uma carga útil contínua de cerca de 10 quilos, o que o torna um candidato sério para trabalhos em prédios desabados, ambientes perigosos, zonas de desastre e até operações de caráter militar, onde força, precisão e mobilidade importam ao mesmo tempo. A ideia é que ele opere como parte de uma equipe humano-máquina. Ele pode entrar primeiro em áreas perigosas, explorar, coletar informações e reduzir riscos antes que os humanos entrem. Curiosamente, Alex ainda não tem rosto. Em sua estreia pública, as pessoas vão desenhar seu rosto, e os melhores serão transformados em modelos reais. Isso serve como um lembrete de que o foco aqui não é a aparência, e sim a capacidade, o equilíbrio, a percepção, a autonomia e o desempenho no mundo real. O mesmo sistema pode ser aplicado na manufatura, logística, manutenção de aeronaves,
plataformas de petróleo e em qualquer ambiente que exija precisão e envolva riscos. Se você olhar de forma mais ampla, começa a notar outra coisa acontecendo no hardware. Pesquisadores de Princeton criaram um robô sem motores. Em vez disso, ele se move usando calor. Eles utilizaram um elastômero de cristal líquido programável em nível molecular. Com calor, o material se contrai ou dobra de formas específicas, dependendo de como foi impresso. Ao invés de construir um robô e depois adicionar articulações e motores, eles integram o movimento no próprio material. Eles utilizaram uma impressora 3D personalizada para criar zonas com padrões do material, que atuam como dobradiças. Ao serem aquecidas, dobram-se de modo previsível, permitindo à estrutura se dobrar e desdobrar. Eles integraram placas de circuito flexíveis já na impressão, criando um sistema único, sem montagem posterior. O robô possui sensores de temperatura e controle em malha fechada, permitindo ajustes em tempo real para manter a precisão em movimentos repetidos. Eles demonstraram isso com uma estrutura inspirada em origami que bate as asas como um tsuru, e ela faz isso repetidamente sem desgaste perceptível. Isso é importante, pois a durabilidade costuma ser um grande problema em robôs flexíveis. O sistema usa modelos matemáticos de design de origami para controlar o movimento. Então isso não é uma dobra aleatória, é altamente estruturado e programável. A meta a longo prazo é tornar isso escalável. Esses robôs poderiam ser feitos com mais facilidade, funcionar onde sistemas rígidos falham e até serem usados dentro do corpo humano. Se isso já parece avançado, o próximo vai além. Cientistas criaram o que eles chamam de neurobots. Estes são robôs vivos feitos de células de RAM com neurônios reais integrados em sua estrutura. Versões anteriores, chamadas xenobots, se moviam usando cílios, pequenas estruturas parecidas com pelos. Sem sistema de controle interno, os neurobots mudaram isso. Pesquisadores inseriram células precursoras neurais nessas estruturas biológicas. Com o tempo, essas células se desenvolveram em neurônios e formaram redes dentro do robô. Esses neurônios se ligam às células que controlam o movimento, dando ao robô um sistema nervoso básico que influencia seu comportamento. E os efeitos são muito claros. Os robôs ficam mais ativos, suas formas mudam e seus padrões de movimento se tornam mais complexos. Eles até testaram como a atividade neural afeta o comportamento usando drogas que alteram a comunicação neural. Os resultados indicaram que o sistema nervoso influenciava ativamente o movimento dos robôs, além de alterações genéticas inesperadas. Expressões gênicas do desenvolvimento visual começaram a surgir, indicando que versões futuras podem adquirir novas capacidades sensoriais. Essa parte ainda está no início, mas já mostra como o campo é imprevisível. Esses robôs não são mecânicos, eles são sistemas biológicos com comportamento programável. As aplicações potenciais incluem áreas como a medicina, com máquinas vivas atuando dentro do corpo. Agora, ao mesmo tempo, há outro avanço acontecendo na força dos robôs. Cientistas desenvolveram músculos artificiais que permitem aos robôs levantar até 100 vezes o próprio peso. Esses são chamados de atuadores HARP e são basicamente estruturas flexíveis movidas a ar que imitam o funcionamento dos músculos reais. Em vez de motores rígidos, eles se expandem e contraem usando pequenas quantidades de ar. Isso os torna leves, silenciosos e altamente adaptáveis. Eles operam em ambientes extremos, como altas temperaturas e condições abrasivas. Por serem flexíveis, robôs com esses músculos conseguem passar por espaços apertados e atravessar destroços. Isso os torna ideais para a resposta a desastres, pois podem navegar por estruturas colapsadas sem causar mais danos. Eles criaram um braço robótico inspirado na tromba de elefante, capaz de contornar obstáculos com alta precisão. Existe ainda um sistema vestível que auxilia pessoas a erguer objetos pesados, diminuindo o esforço, mostrando que a tecnologia vai além dos robôs. E os materiais utilizados são fortes o suficiente para aplicações espaciais, o que significa que esses sistemas podem eventualmente ser usados em missões espaciais também. Por fim, há mais uma mudança acontecendo que conecta tudo isso, que é o custo e a escala. A Unitree está prestes a lançar um robô humanoide chamado R1 globalmente, e ele custa cerca de 29.900 yuans,
o que equivale a aproximadamente 4.370 dólares. Isso é extremamente baixo em comparação com o preço da maioria dos robôs humanoides atuais. O R1 tem cerca de 123 centímetros de altura, pesa aproximadamente 59 libras e foi projetado para movimentos dinâmicos. Ele pode correr ladeira abaixo, fazer estrelas, se levantar do chão e lidar com movimentos atléticos. A Unitree está planejando vendê-lo pelo AliExpress, visando mercados como os Estados Unidos, Europa, Japão e Singapura. O que mais se destaca é a escala. Eles enviaram mais de 5.500 robôs em 2025, enquanto empresas como Tesla, Figure IA e Agility Robotics enviaram cerca de 150 cada uma. Para 2026, eles pretendem atingir entre 10.000 e 20.000 unidades. Esse tipo de volume de produção muda tudo, porque quando você atinge essa escala, os preços caem, a acessibilidade aumenta e a adoção acelera. Projeções da indústria sugerem que a Unitree pode representar quase metade de toda a produção de robôs humanoides em breve. Enfim, é assim que as coisas estão no momento. Além disso, se você quiser mais conteúdo sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, lançamos um canal separado para isso. Os links estão na descrição, vai lá conferir. Me diga o que você acha de tudo isso. Deixe um comentário e, se você curte esse tipo de análise, não esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.